6h34, estás na ONU FM, bem-vindo. Se só chegaste agora, mas chegaste mesmo a tempo, porque já temos aqui connosco Rita Correia Santos, a Olá! nossa advogadinha. Que, Preferida, se faz favor. claro, também não temos outra, Pois mas não. mesmo que tivéssemos, tu ias ser sempre a nossa preferida. Está de volta depois de uma pequena pausa, Uma podemos pequena dizer pausa. assim. Tivemos aqui a reformular Exatamente. as ideias. E voltamos com uma nova imagem, com novas pessoas. Ainda que Exato. hoje falta uma, não é? A nossa Pois Beatriz é, Pereira. falta a nossa Bia. Bia às melhoras. Mas pronto, whatever. Não, ela está bem, ela está bem. Ela Só tá veio bem. ao programa da manhã. Mas para a Ok. semana já estamos as três. Sim. Para As nossas. conversas legais. É assim, legais. É como nós quisermos, amor. Depende do mood, mas vai ser muito legal, de certeza, e vai ser muito bom. Claro que sim. Portanto, vamos continuar aqui a esclarecer dúvidas, não é? É isso mesmo, a trazer temas para esclarecer dúvidas, seja na ordem do dia ou temas que nós, entretanto, achemos que seja pertinentes trazer aqui para esclarecer. É essa a ideia. E por isso agora vamos conversar um bocadinho, não é? Vamos. E hoje é sobre teletrabalho, Hoje não é sobre teletrabalho. Porque, claro que durante a pandemia, a maior parte das pessoas ficou em teletrabalho precisamente. Exatamente, as que podiam. Pronto, mas agora, por exemplo, ainda que já não se calhar ouça tanto, ainda há pessoas em teletrabalho, não é? Claro que há. Em que é que consiste tudo isto do Do teletrabalho? teletrabalho. É assim, muitos de nós já tivemos, como exatamente estavas a dizer, muitos de nós já tivemos essa experiência, não é? Do teletrabalho, por causa da pandemia. Mas, entretanto, este é um regime legal que sempre existiu, ok? E tem vindo cada vez mais a ser utilizado, ainda bem, graças à pandemia. Vamos falar um bocadinho do regime do teletrabalho que não nos foi imposto, digamos assim. É a prestação de trabalho, é uma prestação de trabalho na mesma, mas é feita mediante acordo escrito entre o empregador e o trabalhador, que é uma prestação de trabalho que é realizada a partir de casa ou de outro local com recurso a tecnologias de informação e de comunicação, por exemplo, com o uso de computador e da internet, e o trabalhador continua a receber ordens e instruções de trabalho dadas pelo empregador. Funciona tudo da mesma forma, no fundo. Sim. Tu em particular, menos o desculpa, local, digamos assim. Exatamente, se calhar é um bocadinho mais confortável. Exato. Tu em particular, gostas do teletrabalho? Sim, eu estou a gostar bastante Tu- do teletrabalho. Tu gostas, Eu pronto. gosto. Mas há pessoas que se calhar não gostam tanto, não é? Ou preferem o seu local de Eu acho trabalho. que depende do tipo de função que tenhas também, daquilo do teu trabalho, depende da tua vida familiar também, do tempo que te deslocas para o trabalho, Vários da fatores. gestão que faças do teu tempo. Eu acho que são muitos fatores. E há pessoas mesmo que não gostam, Catarina. E no caso dessas, quando é que não podem mesmo recusar aqui o teletrabalho? É assim, em que situações é que o empregador não pode recusar um pedido de teletrabalho, porque isso pode ser feito. É assim, primeiro as funções, lá está, as funções que o trabalhador desempenha têm que ser compatíveis com o teletrabalho. E depois há casos específicos na lei, que isto foi uma alteração até relativamente recente na lei laboral, sobre as situações em que o empregador não pode recusar um pedido de teletrabalho por parte do trabalhador. São estes: ser vítima de violência doméstica e desde que se verifiquem as condições legalmente previstas, ter um filho até 3 anos, quando o menor ainda não completou esta idade e a empresa disponha de recursos e meios para o efeito, e ter um filho entre os 3 anos e os 8 anos, repito, quando o menor ainda não completou esta idade, tratar-se de uma empresa com mais de 9 trabalhadores e que também tenha recursos e mais para o efeito. Mas tem que ser também numa destas seguintes situações, em que ambos os progenitores reúnem condições para desempenhar a atividade em regime de teletrabalho, desde que este seja exercido por ambos em períodos sucessivos de igual duração, num prazo de referência máxima de 12 meses. Ok? Às famílias monoparentais, não podem ser discriminadas, digamos assim, e as situações em que apenas um dos progenitores, comprovadamente, reúne condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho. Ok, portanto, todas as situações todas que acabaste de mencionar
o empregador não pode recusar então, aqui o pedido de teletrabalho. Exatamente. Mas, é um pedido que não é bem um pedido, ou seja, porque a partir do momento em que o trabalhador faça esse requerimento, esse pedido, se cumprir com todos estes requisitos que nós estamos aqui a falar, o empregador não pode recusar. Não pode de todo. E tem de ser. Tem que ser. E quem é que pode trabalhar em regime de teletrabalho? É assim, o trabalhador cujo contrato de trabalho já se encontra em execução e, entretanto, ele faz um acordo escrito com a sua entidade patronal para prestar, então, o seu trabalho em teletrabalho. E a duração é que não pode ultrapassar os 3 anos ou o prazo estabelecido num instrumento de regulação coletiva de trabalho, ou seja, pode haver empresas que tenham um acordo coletivo de trabalho em que até pode ser mais do que os 3 anos, em que o período de teletrabalho se estabeleça que pode ser mais de 3 anos, pode ser 4, pode ser 5, depende. Depois, também pode ser um trabalhador que seja mesmo admitido para desempenhar as suas funções neste regime, desde que exista, e isto é muito importante, a celebração de um contrato escrito para a prestação do trabalho em teletrabalho. É sempre necessário, aquilo que nós estávamos a referir, aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, é sempre necessário que as funções do trabalhador sejam compatíveis com o regime de teletrabalho e a empresa disponha dos meios, dos recursos para o efeito, ou seja, nós sabemos perfeitamente que um médico é mais difícil prestar as suas funções em teletrabalho. Nem todas as profissões é assim tão fácil, não é? Não, aliás, não sei se te lembras, durante a pandemia até houve mesmo por lei a obrigatoriedade de determinadas funções, determinadas profissões não podiam exercer em teletrabalho. Sim, tinha de ser presencialmente. Sim, exatamente, não é? tinha que ser presencialmente. Pode haver prestação de trabalho em regime alternado de dias de trabalho à distância intercalados com os dias de trabalho presencial ou nem por isso? Pode sim, senhora. São os conhecidos regimes, agora também há mais pessoas a falar sobre isto, são os tais regimes mistos ou híbridos. É assim, desde que esteja previsto no tal acordo escrito de teletrabalho, é possível perfeitamente, por exemplo, tu estares 2 dias presencialmente na sede da tua empresa e o resto em teletrabalho. Isso depois acaba por ser... É por acordo. É por acordo. Neste caso a empresa, não é? Que deverá decidir e depois é uma questão de se articular. Acordo. Acordo. Ai, estas coisas legais. É acordo, atenção. Sim, e tem de estar tudo por escrito, tudo certinho, direitinho. Estas são algumas das, enfim, perguntas, aliás, muito pertinentes que a nossa advogadinha está aqui a esclarecer sobre o teletrabalho. Ainda temos mais algumas, mas já voltamos daqui a pouco. Por isso, continua desse lado. 6h48, boa tarde, estás no Tete-a-Tete da ONFM, estamos a meio das nossas conversas legais com a nossa Rita Correia Santos. Hoje falamos sobre teletrabalho, não é? Exato. E tudo o que isso implica. Já esclarecemos aqui algumas dúvidas, mas ainda vamos tocar em alguns pontinhos importantíssimos. Muito importantes, principalmente quando nos toca a carteira. É isso mesmo, é que o teletrabalho foi bom para muita gente, claro que houve pessoas que gostaram, outras que nem tanto, não é? Certo. Mas havia muita gente que dizia, e agora quem é que me paga a despesa da internet e a despesa da água e da luz? Porque as pessoas passaram de facto muito tempo em casa, não é? E pronto, tendo em conta esta situação, o trabalhador é compensado de alguma forma por algumas destas despesas? Sim. Compete efetivamente ao empregador pagar todas as despesas adicionais que o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou uso de equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos necessários para a realização do seu trabalho. Também tem que pagar os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatíveis com as necessidades de comunicação de serviços. Igualmente também tem que pagar os custos de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas, ok? Para esclarecer o que é que são consideradas estas despesas adicionais, que é para depois, podermos apresentar a conta, digamos assim. É assim, são consideradas por lei despesas adicionais a tal aquisição de bens e ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes
do acordo de teletrabalho, assim como as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo. É assim que se consegue perceber quais são as despesas adicionais para depois comprovar essas despesas e depois o empregador tem que efetivamente pagar imediatamente essas despesas após a realização das mesmas. Pronto, é só fazer aqui, ter este cuidadinho para depois não ficar, entre aspas, entalado, não é? Não meter-se aí a comprar coisas e exatamente. Depois não chega nada do outro lado. E como é que são organizadas as reuniões e também as tarefas no teletrabalho, uma vez que não há aquela facilidade de, enfim, as pessoas se encontrarem no local de trabalho? Exatamente. Bem, hoje em dia também já não podemos reclamar muito porque quem quiser pode estar sempre online. É verdade, sim, senhor. Não é? E estar sempre em conversação com as suas equipas, e isso hoje em dia, eu acho que com as tecnologias a coisa é bastante fácil. Mas é assim, as reuniões de trabalho à distância, assim como as tarefas que pela sua natureza devem ser realizadas em tempos precisos e em articulação com os outros trabalhadores, elas devem ter lugar dentro do horário de trabalho e devem ser agendadas preferencialmente com 24 horas de antecedência. É isto que nos diz a lei. Okay. Para que quem está em casa possa também, se calhar, organizar-se, não é? Pronto, fazer a sua gestão, organizar-se e saber que naquela altura tem que estar ali disponível para o trabalho. Exatamente. E há bocadinho falávamos da questão de empresas definirem, por exemplo, o regime misto, seja o que for, mas independentemente do que for que esteja estabelecido, o trabalhador é obrigado a estar nas instalações da empresa quando é a pedido do empregador, independentemente de qual seja o regime? Sim. Ele está obrigado a estar a comparecer tanto nas instalações da empresa como noutro local que o empregador designe para reuniões, ações de formação, outras situações em que se exige a presença física do trabalhador. Lá está, mas esta convocatória do empregador tem que ser feita com as tais 24 horas de antecedência, pelo menos. O empregador deve pagar também os custos com estas deslocações quando, eventualmente, claro, exceda o custo normal do transporte entre o domicílio do trabalhador e o local em que normalmente prestaria o trabalho em regime presencial. Pronto. Não é nada Exato, de novo, não é? No fundo, estas despesas que acabam... Despesas de deslocação. Exato, têm de ser aqui pela parte empregadora. E para quem está em casa, tem de estar, por exemplo, sempre online, disponível e tem de, por exemplo, estar a ser controlado via imagem ou som pelo... Não, lá está, isso é pela entidade empregadora. Lá está, isso também é sempre uma dúvida que se coloca. Mas não, aliás, é proibido ao empregador impor a conexão permanente durante a jornada de trabalho por meio de imagem ou som. Portanto, está em casa, mas está a trabalhar, está na sua vida e qualquer coisa não tem de estar a ser vigiado, não é? Controlado. Não. Portanto, este aspecto está tranquilo. Exatamente. É mesmo o importante assim. É trabalhar. Exato, é trabalhar e no final do dia apresentar o trabalhinho feito e responder às necessidades. Ritinha, acho que foste muito esclarecedora, como sempre. Espero sempre que com dicas que não são dicas, mas pronto, úteis, informações úteis. É isso mesmo. Olha, gostei muito deste nosso primeiro conversa primeira conversa legal. É isso mesmo. Primeiro aqui no Tete a Tete. Para a semana a mais? Para a semana a mais. Não vamos revelar qual é o tema, não como vamos, é óbvio. Mas se entretanto alguém tiver vontade que exista aqui um tema abordado, exatamente, é só contactarem para o geral@onfm.pt. Olha para ela. Não, mas fizeste muito bem, isto é um ponto importante, porque há sempre pessoas que têm uma dúvida disto ou daquilo, e aqui tem a nossa advogadinha que ajuda sem cobrar, o que é ótimo. Naquilo que eu consegui. Ela ajuda, é uma fofa. Por isso, olha, se for o caso, podes sempre também enviar mensagem, acaba por ser mais fácil para 967442007. Ritinha, exatamente. Gostei muito. Até também, para a semana. Até para a semana. E beijinhos. Beijinhos. On FM.